Olá, muito boa tarde para você. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia, aqui no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Eu sou o Thiago Silva e durante essa semana te faço companhia durante aí as férias do nosso querido Silmar Miller. A gente começa falando hoje que o mercado reduziu pela 10ª vez seguida a expectativa para o crescimento da economia brasileira neste ano, ajustando levemente as contas para a inflação. E dentro de tudo isso, de acordo com o Boletim Focus também, que foi divulgado pelo Banco Central, a pesquisa do Produto Interno Bruto brasileiro deve crescer 4,58% em 2021, uma redução significativa ante a expectativa de alta de 4,65% na semana anterior. Para 2022, os especialistas seguem vendo a expansão econômica de apenas 0,50%. Para o IPCA deste ano, a medida das estimativas aí do mercado recuou 10,5% para de 10,5% para 10,04%. Esses foram os dados divulgados pelo Boletim Focus. A gente segue por aqui. Parlamentares analisam até essa semana o projeto de lei orçamentária anual de 2022. O texto do orçamento do próximo ano deve ser votado na Comissão Mista de Orçamento. A previsão era para essa segunda-feira, mas já foi anunciado que ela ficou para amanhã. O Congresso vai apreciar o relatório final do relator deputado Hugo Leal. A expectativa é que a peça orçamentária seja votada até amanhã pelo plenário, possibilitando assim a saída para o recesso parlamentar. Lembrando que começa oficialmente hoje o recesso também no STF e no TSE, que vai até o dia 31 de janeiro. Nesse período, os prazos processuais ficam suspensos e há apenas plantão judicial. E o presidente Jair Bolsonaro lamentou a falta de acordo para a redução da tarifa externa comum do Mercosul, nesse semestre que o Brasil tinha a presidência rotativa do grupo. A declaração foi dada durante a abertura de uma cúpula virtual de líderes. Vamos ver. Anunciamos no início de novembro a redução das tarifas de importação do Brasil em 10%. Foi um movimento de caráter excepcional e temporário, ao amparo do Tratado de Montevidéu de 1980. Ao mesmo tempo, demos prosseguimento aos trabalhos para rever os níveis da tarifa externa comum, meta prioritária da presidência semestral brasileira do Mercosul. Lamentamos que não tenhamos podido lograr acordo sobre este tema neste semestre, a despeito dos esforços realizados pelo Brasil e de nossa disposição em aceitar redução inferior àquela que planejávamos inicialmente. Seguimos acreditando que essa redução beneficiará nossos setores privados e nossos cidadãos, e por essa razão o tema seguirá sendo prioritário em nossa agenda. Agora a gente fala sobre as expectativas da Frente Parlamentar da Agropecuária para as votações em 2022. O Bruno Amorim conversou com parlamentares e vai contar para a gente o que eles esperam para o próximo ano. O deputado Zé Silva, que é coordenador de comunicação da Frente Parlamentar da Agropecuária, fez uma previsão de alguns dos projetos que podem entrar na pauta do Congresso Nacional após o recesso parlamentar. E a gente vai conferir agora alguns desses projetos. 2022 será tão desafiante como os últimos 2 anos, especialmente para a agricultura brasileira, no pós-Conferência Mundial do Clima, o desafio da humanidade de preservar o meio ambiente e produzir alimentos. Por isso, o projeto de rastreabilidade, de premiar os produtores rurais que preservam o meio ambiente e produzem alimentos, chamado Selo Agroverde, que eu tive a oportunidade de debater em Glasgow na Conferência Mundial do Clima, o projeto Patrimônio Verde, que muda a visão não só de nós brasileiros, mas do mundo inteiro, das nossas florestas nativas, elas poderem remunerar os seus proprietários, produtores rurais, por preservar o meio ambiente, ajudar a natureza. O licenciamento ambiental, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, está no Senado. O de regularização fundiária, especialmente respeitando para separar o joio do trigo, já que o meu projeto aprovado na Câmara e está no Senado, ele garante que 92% dos ocupantes de terras públicas serão regularizados e eles têm apenas 47% da área. Os outros 8% também deverão e terão que ser regularizados, mas com a vistoria presencial. Então, esses são projetos estruturantes, projetos importantes e, claro, precisa disponibilizar mais crédito e mais assistência técnica para garantir produzir com qualidade e com sustentabilidade.
E é como o deputado falou, regularização fundiária, licenciamento ambiental, mais acesso ao crédito e assistência técnica ao produtor rural. São algumas das propostas que devem avançar no Congresso Nacional após a retomada do recesso parlamentar e que são muito importantes para o setor produtivo. O valor da cesta básica em São Paulo cresceu quase 50% nos últimos 2 anos e já custa mais de R$1.000. Quando entra no supermercado, o consumidor já tem uma certeza. Vai gastar mais do que gostaria, ou até mesmo mais do que pode. Tá tudo muito caro. Muito alto, não tem mais condição. Eu vou entrar o ano bem angustiante. Tá muito caro as coisas, o brasileiro não consegue mais sobreviver. O sofrimento é grande, né? Cada dia maior. Aumento todo dia, toda hora. E os produtos não param de subir. Uma pesquisa recente do Procon mostra que a cesta básica foi reajustada 1,70% só no mês de novembro. Os itens mais inflacionados estão aqui. Cebola, por exemplo, subiu quase 27%. Já o extrato de tomate, quase 14%. E olha, os números ficam ainda mais assustadores quando a gente compara a cesta básica atual com a de 2 anos atrás. Em janeiro de 2020, a cesta básica custava, em média, R$ 789,67. Já em novembro de 2021, saltou para R$ 1.108,50. A inflação segue sendo a principal responsável pelo aumento. Em 2020, por exemplo, a inflação dos alimentos ficou em 18%. Neste ano, até teve queda, mas seguiu alta, 10%. A boa notícia é que a inflação deve ficar na casa dos 5% no ano que vem. Ou seja, os produtos até podem subir, mas num ritmo mais lento e com valores menos altos. Uma taxa de juros muito alta, a própria inflação muito alta, faz com que famílias consumam menos. E um consumo menor desincentiva as empresas a aumentar preço. Escapar dos preços altos é quase impossível, mas 2 dicas são fundamentais para tentar gastar menos. Muita pesquisa, isso é fundamental. Planejamento, não gaste sem saber de que maneira você vai gastar. A Fernanda sabe disso, não é à toa que o panfletinho com as ofertas está sempre na mão. Hoje em dia a gente tem que buscar as ofertas, porque a diferença de preço entre um estabelecimento e outro é muito grande. Quem imaginava que a primeira queda do preço da gasolina nas refinarias em 6 meses causaria diferença nas bombas se decepcionou. A redução que entrou em vigor na quarta-feira poderia ter um impacto de 7 centavos no preço nas bombas, mas em muitos postos do país ela ainda não chegou. Para subir sobe rápido, para descer sempre tem uma artimanha, uma dificuldade. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina no Brasil teve uma redução de 3 centavos nesta semana. Passou de R$ 6,70 para R$ 6,67. Para quem precisa abastecer, quase nada mudou. O nosso salário, ele não acompanha esse aumento absurdo da gasolina. O preço médio do litro varia entre as regiões do país. Vai de R$ 6,64 no Sudeste a R$ 6,79 no Centro-Oeste. A demanda pelo combustível é um dos fatores que influenciam o preço nas bombas. E este período de festas de verão pode, segundo especialistas, retardar a redução dos valores para o consumidor. Há um fluxo de demanda bastante acentuado nessas últimas semanas ou primeiras semanas do ano. Então, isso estabelece uma força de demanda que acaba incentivando os postos a manterem os seus preços ou até mesmo aumentarem. O assunto agora é a falta de chuva no Rio Grande do Sul, que tem prejudicado o plantio da soja. Lá, soja gaúcha, a semeadura do grão atingiu 88% da área do Rio Grande do Sul. A Alencar Paulo Guerre, diretor técnico da Emater, lá do Rio Grande do Sul, disse hoje ao Agromanhã que a situação é preocupante e os produtores estão apreensivos. Vamos acompanhar. Minha menor preocupação é os 88% do plantio. E sim, a condição climática que nós estamos tendo, que tem dificultado, então, a conclusão do plantio. Nós temos um parque de máquinas bastante considerável, falta é chuva para que nós possa concluir o plantio, esses 4%, 5% que está de diferença dos outros anos. Isso para nós no estado seria muito ágil se houvesse o retorno das chuvas. Quer dizer, nós estamos numa situação bastante difícil
em consideração à condição climática atual. Então, essa é a nossa percepção nesse momento. Eu falo, nós ainda estamos dentro de uma janela adequada, não é o ideal, mas é adequada, e aí depende das condições futuras para nós termos, foi bom ou foi ruim. E a falta de chuva também afeta a produção de milho e arroz sequeiro. O diretor técnico da Emater do Rio Grande do Sul não falou em números, mas adiantou que já existe perdas consolidadas nas lavouras de milho em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Nós temos municípios, principalmente na região do Jacuí, ali do Alto Jacuí, que para que todos tenham noção, é a região ali de Nome Toque, certo? Onde temos a Expo Direto Cotrijal. Então é uma região que tem um potencial sempre muito grande e nós estamos com bastante dificuldades, com perdas significativas em alguns municípios na cultura do milho, em função dessa má distribuição das chuvas, e aí nós temos essa dificuldade. O arroz, se para a questão das culturas de sequeiro, a falta de chuva ela prejudica, no arroz, como dizem os arrozeiros e os técnicos, o que o arroz quer é água no pé e sol na cabeça. Então hoje nós temos uma situação favorável, enquanto nós temos essa situação colocada no estado do Rio Grande do Sul. O apresentador Silmar César Miller conversou com Ângelo Ximenes, presidente do Sindicato Rural de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ximenes falou sobre os reflexos do clima nas lavouras e também sobre a perspectiva para a área plantada da soja. Acompanhe. Aqui no sul do Mato Grosso do Sul, nós estamos enfrentando a laninha, o fenômeno que ocorre de tempo em tempo, né? E nessa época as chuvas são localizadas, né? Então nós poderíamos dizer o seguinte, que tem lavouras sentindo bastante e tem lavouras não sentindo praticamente nada, né? Então são as chuvas que eu sempre falo, os meteorologistas falam que a laninha, aonde ela começa a percorrer a chuva no início da laninha, ali percorre sempre aquele caminho, né? Então as chuvas estão percorrendo um caminho bem diferente, né? Não estamos nem o clima do sul, que está um clima uma estiagem muito forte, e nem o clima do norte, que está um clima legal. Nós estamos numa fase de transição. Então, as chuvas estão irregulares, tanto espacialmente quanto em volume, né? E nós podemos dizer que tem todo tipo de lavoura aqui, né? Tem desde lavoura que já estão querendo acionar o seguro, mas como nós trabalhamos com média, o sul do Mato Grosso do Sul trabalha com média e os potenciais produtivos das lavouras que estão muito boas são excelentes, né? Então nós acreditamos que em média, a média considerada para o estado, que é em torno de 60 sacas de soja por hectare, 3.600 quilos, ainda diríamos assim que não há perdas assim, se nós considerarmos média. Agora, se analisar lavouras pontuais, lavoura pontual, aí sim, aí há quebras de produção. Presidente, como é que terminou a área de plantio de soja aí na sua região e no Mato Grosso? Uma estimativa, ou se confirmou o aumento que estava sendo previsto? Nós tivemos 7% de aumento, né? 7% de aumento na área plantada, né? Nos últimos 3 anos, o Mato Grosso do Sul teve 1.100.000 hectares a mais. Hoje nós estamos com aproximadamente 3.800.000 hectares de soja, né? Tem aumentado significativamente. As áreas que nós considerávamos que eram marginais, né? As áreas com teor de argila menor ou um maior teor de areia, eram umas áreas que normalmente o agricultor não plantaria, né? Mas em função da elevação dos preços da commodities e também em função da tecnologia que hoje temos aí de cobertura de solo, de diminuir a intensidade solar no solo, principalmente na integração lavoura e pecuária. Então hoje nós temos uma abertura muito grande. Então hoje o Mato Grosso do Sul está com 3.800.000 hectares plantada, né? E o sul do MS, que é uma região bastante produtora, que vai à fronteira com o Paraguai, vai à fronteira com o estado de São Paulo, que vai à fronteira com o Paraná, nós estamos aí em torno de 1.200.000 hectares, né? Tem aumentado bastante, né? Principalmente nessas regiões aí onde a pecuária era mais tradicional. Ou seja, basicamente em áreas de pastagem, então, que está havendo esse crescimento, né, presidente?
Sem dúvida nenhuma, as áreas pastagem e diríamos assim, Silmar, pastagem degradada. Hoje o Mato Grosso do Sul ainda tem em torno de 3 milhões e 500 mil hectares de área, que em termos de legislação ambiental são áreas que pequenos arbustos, são áreas de pastagem totalmente degradadas, com erosão, enfim, áreas que estão subutilizadas. Essas áreas ainda podem entrar no processo produtivo. O que ocorreu é que encareceu demais as terras no MS, né? As terras em função dos preços das commodities, que é linkada, né, aos preços das commodities, então passou mais que dobrou o preço o hectare de terra. Então, e também o preço do arrendamento concomitante com isso, né? Principalmente nas áreas mais valorizadas, o preço do arrendamento também, o que tinha anteriormente 1-2 anos de carência para essas áreas de abertura, hoje praticamente o agricultor já entra pagando nessas áreas e também em épocas de altos custos de produção tem que ser feito bastante esses custos para entrar em áreas principalmente onde o primeiro e segundo ano você tem praticamente mais despesa, né? O teu fluxo de caixa sai deficitário. O presidente do Sindicato Rural de Dourados também falou sobre as perspectivas para a safra de milho. Então, nós vamos ter crescimento de área também. Nós acreditamos que no sul do estado 80% da área vira safrinha e no norte do estado 50% vira safrinha. Nós temos um agravante aqui que demorou para ocorrer as primeiras chuvas e demorou para iniciar o plantio da soja. E quando você inicia o plantio da soja, você já inicia o plantio do milho, porque a soja tem um ciclo de produção. Então, nós vamos ter uma janela muito curta de plantio de milho, né? Porém, ainda os agricultores que conseguiram ainda comprar alguns insumos aí, a preço lá atrás ainda, vai ter uma safrinha, vai ter diríamos assim, querer adentrar um pouco mais na safrinha para ter esse retorno maior, né? Acreditamos que o ano de 2022 vai ser um ano de compra, de aquisição de insumos para a próxima safra de verão alta, né? Um custo altíssimo, mas ainda, uma safrinha ainda, nós temos um mix ainda, não foi todo o custo elevado ainda, né? Nós temos um mix aí, então o agricultor, eu acredito que vai ter esse aumento da safrinha também, na mesma proporção que teve na soja, em torno de 7% o aumento da área de milho safrinha. A inflação de custo da produção de leite foi de 1,29% em novembro, com destaque para a variação do grupo sal mineral, que teve aí 17,97%. A maior alta entre os grupos que compõem um indicador divulgado pela Embrapa Gado Leite. Veja só. A produção e a compra de volumosos também variou significativamente. Já o grupo Energia e Combustível subiu 1,62% no mês passado. O grupo Alimentação Concentrada, que subiu neste ano devido às altas das cotações de grãos, teve queda de 3,44%. O recuo nos preços do farelo e de soja e milho ajudou a conter a variação do Índice de Custos de Produção de Leite, o ICP, da Embrapa. No acumulado do ano, o ICP concentra alta de 24,79%. Segundo os pesquisadores, 3 grupos superaram o indicador desde janeiro: produção e compra de volumosos, sal mineral e energia e combustível. A produção de Conilon na safra 2021 deve ser recorde. A informação faz parte do 4º levantamento da Conab, divulgado nesta quinta-feira. O resultado representa um incremento de 13,8% em relação ao obtido em 2020 e supera em 1,14 milhão de sacas a produção registrada na safra de 2019, o melhor desempenho até então registrado. No sentido contrário, as lavouras de café arábica apresentaram um desempenho inferior ao registrado na safra passada. Segundo o boletim da Conab, a produção desta variedade chega a 31,42 milhões de sacas, redução de 35,5% quando comparada com o ano passado. A situação foi agravada, especialmente pela seca do ano passado, né? A geada nós vamos sentir no próximo ano. Acredito que ela não será tão intensa como inicialmente a gente ficou achando. Isso por quê? Porque a gente estava há muitos anos sem uma geada tão severa, né? Então é importante a gente destacar que o café esse ano teve uma prova de resistência, porque ele passou por seca e geada no mesmo ano. Isso intensifica a perda. Então
essa perda que a gente teve de produção de 34%, ela foi até razoável diante da situação toda adversa que nós tivemos. E lembrando que nós estamos num ano de bianualidade negativa. O processo que paralisou a Ferrogrão, a ferrovia ligando Mato Grosso ao Pará, foi liberado para julgamento. A sessão no STF será no ano que vem. O repórter é Valteno de Oliveira. Depois de quase um ano parada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo liberou para julgamento a ação movida pelo PSOL, que questiona a construção da ferrovia. Entre os argumentos apresentados pelo partido está o fato de o governo ter usado uma medida provisória para definir o traçado da estrada de ferro e não um projeto de lei. Na proposta do governo, a ferrovia corta menos de 1% do Parque Nacional do Jamanchim, no sul do Pará, o que foi suficiente para o ministro Alexandre de Moraes paralisar todo o processo de licitação, que já tinha investidores interessados. O julgamento no plenário do Supremo será apenas no ano que vem, mas ainda não tem data marcada. A decisão foi na semana em que foi aprovado o novo marco das ferrovias. Em vez de usar concessão ou permissão, agora a União pode autorizar, por meio de convênio, a exploração de transporte ferroviário pelas empresas privadas. O ministro da Infraestrutura comemorou. O que pode acontecer a partir da edição do projeto da Câmara é que empresas podem pedir autorização para fazer, inclusive, a Ferrogrão. E, de repente, se essa questão do parque estiver equacionada, por que não usar o mesmo traçado projetado para a concessão originalmente? É uma hipótese. A Ferrogrão foi planejada para ligar a cidade de Sinop, no norte de Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará, encurtando em cerca de 3.000 quilômetros o trajeto que hoje é feito por caminhões. Esse é um ganho enorme para a agropecuária, mas também para o meio ambiente, porque você vai colocar no trem uma quantidade enorme de grãos e os caminhões vão continuar, mas vão fazer essas pernas aí mais curtas, colocando na ferrovia para o longo trajeto que nós temos. Bom, eu vou ficando por aqui, agora são 12 horas e 51 minutos, eu estou de volta às 18h30 com o programa Consultor AgroMais. Eu espero você, até lá!